Programa não recomendado para menores de 12 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Olha, e seguindo nas marcas malucas que só os franceses tiveram, agora os computadores da Matra e Hachette. Giovanni, pausa pra eu comentar uma coisa. Clone de Frog. Tá na tela. Não, é isso aí. Os caras inverteram a porcaria do sentido do jogo. É de cima pra baixo, assim, ao contrário. Não, da direita pra esquerda. É. Caraca, é um Frogger no esquema. Peraí, cadê o link pro Frogger? Eu botei a do Flickr. É minha foto. É a foto que o Giovanni tirou, 2HR rodando A perereca. De briquet, não. Lá perereca. É, lá perereca, isso aí. Caraca, cara, é um Frogger lá Nemesis, é? É. Ou é um dos primeiros Porra é essa? computadores que tinha capacidade dos jogos terem modo Tate, você tinha que virar a televisão igual os jogos de nave atuais. Não é? É muito provável. Olha aí que chique, hein? Só o os joystick dele franceses é podem digital. lhe proporcionar isso. Digital e analógico, o joystick dele, é interessante. É um joystick com um pedal Só que eu não tô vendo botões. do lado. Ah, ainda bem. É, cara, uma tonelada de placa de amiga sendo vendida aqui. Tem um comentário que tava lá no texto no outro Computers, tava falando lá, o joystick, mas os joysticks eram legais. É feio, mas é legal. Tonelada de coisa pra amiga aqui. Acabamos de descobrir que o Sander não viu as minhas fotos da Retro Madrid. Se eu te contar que eu não vi também, acredito. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Ah, meu Deus. Já abrindo uma aba separada que eu vou... Esse ano eu não vou também, só de raiva. Posso falar que somos três? Nem eles vão, não vai ter. Ninguém vai, não vai ter esse ano. Não tô falando de não ir a eu tô falando de não ter visto as fotos do Giovanni. Tá, depois vocês veem seu... Um Pippin por 300 euros, esses caras tiveram quantos computadores estragados? O bando de cães infiéis. Kill it! Kill it! Vamos voltar a gravação, depois eu xingo vocês. Juan, Matra e Hachette. Bom, a Hachette é uma editora, né? Um grupo editorial. E a Matra é um fabricante de milhões de coisas tecnológicas. Fabrica equipamentos militares, fabrica equipamento aeroespacial. Eu já prestei serviço em Cuiabá, onde tem uma estação de rastreamento de satélite que eles usam equipamentos da Matra. Cool! Motores também, né? E motores. Quem é doente de Fórmula 1 das antigas como eu, vai lembrar da Ligier Matra, usava motores deles. Caraca! Sim. A Ligier do Jacques Lafitte. Né? Ou seja, a gente pensar assim, em nível de Brasil, seria uma coisa completamente louca, como se a Embraer e a Livraria Saraiva resolvessem se juntar para vender computador, né? É mais... Você falou disso, me lembrou da Ligier, porque quando tinha um Autorama, tinha o carro da Ligier. Eu lembro, era exatamente aquele modelo. Modelo 1979, quando eles começaram a ganhar corrida a rodo. Porque acontece, é tudo do mesmo grupo empresarial. Mas, ironicamente, o seu modelo de Ligier do Autorama foi quando eles largaram o motor Matra e passaram a usar o Ford. Ah, tá. Ou seja, Assim, não é 100% francês. Não é. Lá no Museu de Artes e Ofícios, eles têm a Renault com qual Alan Prost competiu no campeonato de 83. Eu fotografei, inclusive, mandei pro Juan, que o carro é 100% francês. Motor francês, carro francês, piloto francês, tudo francês. E perdeu pro Piquet. Eu mandei pro Juan, tirei a foto, mandei pra ele e ele respondeu exatamente isso. Que impressão minha, ou os franceses imitaram os brasileiros com copersuca? Não. A indústria automobilística francesa é praticamente a primeira indústria automobilística que existiu, e a primeira corrida de automóvel a ocorrer na face da Terra foi na França.
Foi tipo um rally de Paris a Bordeaux e a Paris de volta. Bom, mas como esse não é um podcast de automobilismo, vou falar dos micros. Lembrar uma coisa, a Matra e a Hachette, elas estão no mesmo grupo empresarial. Elas pertencem ao grupo Lagardier, que é um conglomerado francês que inclui empresas na área de editoração, como a Hachette, varejo, comunicação, a aeroespacial, que faz parte da Matra, que foi criada por um empresário chamado Jean-Luc Lagardier. Então, também fundou a LX, né? gente, a pergunta que eu faço... Ela fundou a LX. O Hachette é a parente próxima daquele cara, o Machete. Pelas barbas do profeta! Não, graças a Deus não. Que pena. A Hachette era uma livraria e uma editora francesa do século XIX que acabou se tornando um grupo empresarial, um grupo editorial grande na França. Deve concorrer com a Dargaud. Periga se você pegar um dos seus quadrinhos franceses que você tem e você ver a editora, aparecer um Hachette lá. Os poucos que eu tenho em francês são da Dargaud. Eu já vi muito quadrinho francês da Hachette. O Ricardo compra do concorrente. A gente vai falar já sobre quadrinhos franceses. Calma aí. Vai ter Mas assim, daqui a pouco. Essas duas empresas, acho que são o nome delas, a Matra e a Hachette, elas se juntaram para inicialmente vender um micro criado pela Tandy Radio Shack, MC10. Só que eles resolveram fazer uma coisa mais legal, variar, agregar valor, né, César? Pintado de vermelho. Pintado de vermelho. É o MC10, sem tirar nem pôr, com as alterações necessárias para funcionar 50 Hz. E tem um tecladinho Azert. 220 volts e o teclado Azert. Mas, logicamente, eletronicamente, é um MC10 sem tirar nem pôr. Pelo menos o primeiro modelo, né? Quantidade ridícula de memória. 4K. Foi daí que eles pegaram o gosto por micros vermelhos? Não, o G2 acho que é mais antigo. O G2 é mais antigo. Mas ao contrário da Radio Shack, que rapidamente desistiu do MC10, os franceses evoluíram o MC10 e fizeram um micro com 32K e outro com 48 ou 64K, com algumas ligeiras incompatibilidades, mas algumas melhoras nos modos gráficos de vídeo. Mas aí eu acho que entra o tal do projeto do plano Informática para Todo do governo francês. Eles não devem ter desistido porque acharam legal o Matra Alice. Tanto que eles lançaram o 4K, o Alice 32 é um quadradinho também? Externamente idêntico, só que o vídeo é diferente, a fonte dos caracteres. Se você ver o vídeo, eu tenho um desses, eu tenho um do 32. Eu fiz em Jaú. Aquele que você levou em Jaú é o 32. E o 90 é aquele mais esticadão. Sim, ele tem um gabinete já estiloso, né? Com os postos em 45 graus, mas eletronicamente tem o 32, né? Que é aquele que eu fiz o RGB em Jaú. O 90 é o último, né, da série, ele é igual ao 32, ele é compatível ao 32 e eles dois não são compatíveis, 100% compatíveis com o Matra Alice, com o Alice 4K nem com o MC10. Tem RGB. Mas o Alice 4K é compatível com o MC10 em relação à software? Esse é o único que é. Ele é uma adaptação, é um MC10 adaptado para rodar na Europa. Só. É o MC10 que foi pra praia e voltou vermelho. É isso aí. Vocês estão com brincadeira, né? Foi pra praia e esqueceu o filtro solar. Olha aí, né? Agora tá explicado o que da grande atração do Juan pela Alice. E agora uma coisa bizarra. O Matra Alice 8000. O Nano. De Nano não tem muita coisa, né? Aquele grandão. Não, ele é pequeno. É Nano por conta do projeto do IPT, do Nano Rede. Este cara foi a sugestão do grupo Matra Hachette para ser o servidor da rede das escolas. Tinha um processador 6803 e um 8088. Isso. Pois é. Gente, vou fazer uma pergunta. O que é aquela reentrância na parte esquerda? Serve pra colocar o quê? Cartucho para software. Caraca, bizarro. Em algum lugar vi eles ficam assim mais pra esquerda. Eles não são só desse buraco pra cima. Eles são mais largos do que essa. Não estou 100% certo disso que eu tô falando, porque é uma memória muito vaga e eu não consegui achar mais do que isso. Não precisa muito mais do que isso não. Já achei no blog, achei uma imagem aqui, tem uma foto dele com o cartucho conectado. Bota no chat. Por favor. Só tô vendo manuais. Tem uma foto dele no manual. Isso, minha memória não me engana. Caraca, o cartucho fica para o lado. Sim, pro lado. É mais fácil de tirar. Eu tô vendo um trecho de código, tem um pouco no blog, tem um código de SDL. De LSI. Oi. Mudando da água pro vinho, eu sei que não tem nada a ver, mas essa é porque você gosta. Cara, falou de cartucho entrando do lado, eu lembrei do Intellivision. Ganhei de um amigo meu que tinha na casa dele, quando eu falei que eu tinha encontrado o Intellivision, ele me deu um cartucho que ainda sobrava dos Intellivisions dele. Ele me deu na caixa um Pitfall, com tudo.
mundo. Nossa! Um dos mais caros cartuchos do Intellivision. Então você já pode devolver os meus. Quem disse? Eu posso. Você quer, a gente sai daqui e vai lá buscar. Eu posso devolver todos, menos o Astromesh, que é o mais divertido? Porra, cara. Pô, depois vocês brigam sobre esse assunto aí. E pra fechar com chave de ouro, a Matra, não podemos esquecer da arte da caixa, né? A arte da caixa dos Matralists foi feito pelo grande quadrinista francês Jean Giraud, também conhecido como Moebius. Quando eu bati o olho na caixa, quando eu vi lá com você, eu olhei e falei, foi o Moebius que desenhou. Foi o Moebius. Olha no cantinho tem a assinatura, e tava lá. O traço inconfundível, nem precisava da assinatura. Sim. Traço inconfundível e lindo, diga-se de passagem, né? Pra quem não conhece, é tido historicamente como o maior quadrinista europeu. Faleceu em 2012, se eu não me engano. Se eu não me engano, 2012, 2013 que ele faleceu. No tempo que ele desenhava Faroeste, ele fez pra mim o melhor personagem de Faroeste que eu já li, o Tenente Blueberry, um dos personagens de quadrinho meu favorito. E nos anos 70, com muita erva na cabeça, muita coisa fumada, muita coisa drogada, ele criou personagens como as histórias da Garagem Hermética, o Major Fatal, Arzag, fez o storyboard de filmes como o Concept para o Quinto Elemento, Tron, voltou a trabalhar com o Blueberry. O Concept do Quinto Elemento é dele. A arte. Não sabia, cara. E ele fez uma das histórias curtas mais legais dos quadrinhos, que é O Homem é Bom. Ele também fez uma história com Stan Lee do Surfista Prateado. Muito famoso, diga-se de passagem. Mas a história não é boa, mas é famosa. Mas é famosa. A história em si não é boa. Teve no Brasil na Bienal de Quadrinhos de 1991 e voltou a escrever o Blueberry depois de um tempo, que ele escreveu junto com o Charlier. Charlier faleceu nos anos 80, mas infelizmente a obra ficou inacabada porque ele já pegou o Blueberry, ele entregou o personagem quentão. E ele tinha tudo deixado roteirizado até quando o personagem falecesse, esperando seus 85 a 90 anos. Nossa! A intenção dele era a intenção de escrever tudo. Caramba! Eu tenho certeza que vai ter gente que deu o nosso podcast que vai botar um pouco, vai dar um comentário grande a respeito do Moebius embaixo. Eu tenho um quadrinho autografado por ele. Quando ele assinava como Giro, não como assinava como Moebius. Caramba! Aí eu paguei por isso. Eu paguei mais caro pra ter esse autógrafo. Não consegui o autógrafo na mão. O cara veio no Brasil em 91, eu comecei a comprar quadrinho dele em 92, 93. Não dava, né? Depois ele não veio mais. Inclusive o pôster, a primeira e a segunda Bienal foi feito por ele, da Bienal Quadrinho no Rio de Janeiro. Seguindo o cortejo, vamos pra Thompson. Então, só uma coisa que ficou meio obscura, essa máquina, essa máquina não entrou em produção, ela foi o projeto preterido dentro do projeto do IPT, né? Ela não foi descartado e só algumas máquinas foram produzidas e quem tem, quem não tem, vende a mãe no eBay pra comprar. Entendi, bolhufas. É uma situação feito que Mac 512, né? Por aí. Commodore 65. Só pra constar, eu postei no chat a foto da caixa, da capa dos manuais que o Moebius desenhou com o Matra ali. Por favor, colocar no site quando a gente postar, né? Sim, sem dúvida. Por favor. Mas enfim. Nós falamos de várias coisas sobre os franceses, sobre a computação francesa, e a gente tá deixando passar uma coisa muito curiosa, uma peculiaridade curiosa da computação neste país. Antes de a gente falar do nosso próxima vítima. Eles não usam determinadas expressões que obviamente são da língua inglesa. Ao invés de falar... Igual que traduz monitor por ecrã. Não, mas lá é pior. Em vez de eles falarem byte, eles falam octeto. Em vez de eles falarem computador, né? É o ordenador, assim como é na Espanha. Mas os espanhóis também falam. Ordenador, né? E octetos. Aí fica difícil. E eles não falam software, eles falam logicier. É verdade, logicier eu falava. Logicier, E hardware, como que eles falam? Hardicier. Como é que é? Eu produzi essa piada. Você levantou a bola. Vamos falar da Thompson agora. A Thompson, ela lembra a Bull num certo quesito, né? Bem prostituída, né? Gosta de ficar trocando de nome. O nome de guerra, né? Cada vez que eu entro na zona é um nome diferente.
É Thomson sem P. É Thomson. A Thomson, ela é de 1893. Jesus. É velha, hein? Isso é Moliné, que é a sede. Também tem outros escritórios fortes em Rennes, Los Angeles, Edegen na Bélgica, Londres, Bangalore e Indianápolis. Sim, no estado de Indiana, nos Estados Unidos. Ué, Los Angeles seria onde? Nos Estados Unidos também. Não, lá é México. Sim, mano. Quase Tijuana, né? A Thomson é uma empresa de 1800 bolinha, mas ela ainda existe hoje em dia e ela se chama Technicolor. Sim. Quer dizer, pelo menos chamava Technicolor até quando a gente gravou esse podcast, né? Pois é, nesse é o problema. Não temos certeza do nome que ela vai ter até a data da publicação do episódio. Ela fez mais um rebrand, né? Na época ela se chamava Thomson S.A., ela entrou na conversa do governo do François Mitterrand para participar dessa história de botar computadores em escolas. E acabou se metendo na eletrônica de consumo, O primeiro modelo que ela lançou foi em 82, que foi o TO7. Eu fotografei alguns desses micros em exposição no Museu de Artes e Ofícios de Paris. Assim, a minha grande pergunta, hein, é por que o primeiro micro é o TO7? Na verdade, lá só tem o M65 e o M67. M6, né? Não, eu vi o M67, eu acho. Não, é M5, o M7 é TO7. MO é só o 5, que eu saiba. É o 5 e o 6. Eu vou catar aqui a foto, tirar a dúvida e falo pra vocês. Tudo bem. O TO7, ele é de 82, né? Como eu falei, é uma máquina baseada no 6809. Ele tem um basic da Microsoft, mas Juan, né? Ele não é o coco francês. Não é o coco francês. Ele ce n'est pas le coco. O FM7 não é o coco japonês. E os micros da Thomson não são o coco francês. Eles têm uma arquitetura bem diferente, apesar de terem o mesmo processador e terem basic da Microsoft. Mesmo porque se fosse coco francês seria Le Coco, né? Aí Le Coco. Pegava bem. O que eu vou dizer lá em casa? Só pra vocês estavam certos, é TO7. TO7. Que a tecla Enter tá escrito nela, é amarela e tá assim, entre. E tem uma caneta óptica já nele, não é isso? Nesse modelo que tá em exposição no museu não tava, não. Esse micro, ele sofreu uma evolução do padrão, né? O TO770. Cara, porque esse cara gostava do 7. Esse é um número, cara, com surto de numerologia. 84. O Jitsu também no FM7. Cara, o processador é o 6809, o ano 84, o micro TO7. Tem alguma conjunção mística? Deve ser cabalística. Cometa de Halley chegando, alguma coisa assim. Os TO7, né, 70 e 84, que era um gabinetinho all-in-one, TO9 em 85 e o TO8 de 86. Os franceses não estão muito afim de saber contar, né? E os japoneses, o FM também, né? Era FM8 e depois veio o FM7. E depois 77. Não, mas o FM8 tem uma explicação. Porque o FM8 foi feito com micro comercial e o 7 era um micro caseiro. Para 8 pessoas. Uma curiosidade do TO9 e que logo depois do TO9 Plus, né, que é de 86, é que eles destoam completamente do visual de todos os outros modelos dos computadores da Thomson. Todos os Thomson, TO e série MO, como eu vou falar daqui a pouco, eles têm aquele visualzinho Spectrum, Commodore 64, MSI, all-in-one. O TO9 não, é micro gabinete, teclados separados, no melhor estilo profissional. PCzão, né? Nossa. Só que era um 6809. Nossa. Que não, né? Eram máquinas com 256K de RAM, 512K de RAM, aplicações mouse e claro, acessava o Minitel. Agora, curiosidade, existiram variações dele por conta do teclado, porque o teclado que eu vejo aqui no outro computador é um teclado de chiclete. E na foto que eu tenho do Museu de Artes e Ofícios, ele é um teclado... Do 5 ou do 7? TO7. O TO7 foi mudando o teclado, dependendo da série. Acho que tem um TO7 Plus que não tá listado aqui, que o teclado é diferente. O TO9 tá mais robusto. 16 cores 4096, nada mal. Assim, essa máquina, apesar de ela ter o M809, ela não tem o 6847, ela tem um chip específico que a Thomson desenvolveu para vídeo, que fazia 320x200, com 16 cores até, no caso do M65. E já que estamos falando tanto dele, em 84 a Thomson ela aproveitou para expandir, né, o TO7, fazer um TO770, e ela também deu uma de louca e resolveu fazer uma versão simplificada e incompatível do TO7, o MO5. Ou seja, fez uma máquina... Fez um downgrade. Completamente nova, né? Fez um downgrade. Deve ter tentado para pegar um mercado mais barato, talvez, não? Era uma máquina de baixo custo para concorrer com os micros de 8 bits que estavam começando a invadir a França. O primeiro modelo tinha teclado de silicone, aliás, é o mesmo modelo que eu tenho. Teclado de silicone? Teclado de silicone, teclado chiclete. Não, teclado de... TK90X. TK90X. Teclado de Spectrum, teclado barato. Porém, eles lançaram logo depois uma versão que é o TO-M65-2, ou algo parecido,
que tem um teclado mecânico. Isso. Cinza chumbo. Em 86, por conta da Copa do México, eles lançaram uma versão, digamos que, comemorativa. Era um MO5 na cor branca, com teclas em azul e com assinatura em uma bolsinha do Michel Platini. Não tinha nenhum detalhe vermelho, não? Não, é o uniforme da França, azul e branco. A bandeira francesa é vermelho, azul e branco, né? Mas no futebol é azul. É azul. Só azul e branco. Essa versão, ela não é compatível com o TO7, apesar de ser o mesmo processador e ser o mesmo basic da Microsoft. A arquitetura de vídeo é diferente, né? O MO5 teve ainda outros dois irmãozinhos. O MO5NR, que foi o projeto das escolas. Foi naquele projeto de... NR de nanorede. Era o projeto da informática para todos do Ministério da Educação francesa, foi no final MO5NR com aquele micrão lá da Bull. Aquele com 78. Uma geração do Micral. 8000. Não, o Micral que era PC já. Isso. Micral 80, Micral 90, uma coisa assim. Agora, mais curioso ainda era o MO6. Calma, ainda tem o 5E, que era basicamente o NR, com o teclado QWERTY, porta de joystick padrão Atari. Não era só isso, né? O ele era feito especialmente para ser vendido fora da França. Tanto é que ele foi lançado na Alemanha, né? Lançado na Munique, foi a Munique Messi. Ele foi lançado numa feira alemã na Hannover Messe, que era um bicho que está competindo no mercado externo. E competiu muito, né? Competiu muito. Só que não, né? A coisa chegava num ponto em que o pessoal acabava indo nas lojas das cidades da fronteira, na Alemanha, etc e tal, pra comprar o MO5E, porque o teclado era um teclado de verdade, não um tecladinho do MO5. Não era aquela boesta, né? Não. Outras duas coisas interessantes do MO5. Primeira, os joysticks dele, você precisa colocar uma interface de joystick no bus de expansão para ter joysticks, e nessa mesma interface de joystick você tem um PSG, né? Um AY, que alguns softwares usam, e os joysticks são iguaizinhos aos joysticks do Odyssey. Calma que não acabou. O cassete dele, ele não usa entrada de áudio, ele usa uma entrada proprietária digital, tipo do estilo do Commodore 64. Fica complicado você carregar o Avis nele. Na realidade, ele trabalha a nível de TTL. Nossa. Ele manda sinal lógico, ele não manda áudio. Ele manda o ponto CAS, né? É como se ele mandasse digital pro computador ao invés de analógico. Você tem gravador, Giovanni, ou não? Não, ficou na França. Mas tem um adaptador, um projetinho na internet que você pode montar um adaptador. E pra fechar, né, em 86 foi lançado o MO6. Esse é bem curioso. A evolução definitiva do MO5. Só eu sei que é possível dizer isso. Eles juntaram tudo que eles tinham, todos os gravadores de cassete, botaram tudo numa caixa só, teclado decente e fim da história. Lançaram o MO6. Se ele for usado amplamente em escola, né? Não, na realidade não é só isso não, Giovanni. Oi. Ele tem uma característica muito importante, é que ele é o único MO compatível com a série TO. Eu lembrei, eles consertaram um pouco o circuito pro MO ficar mais parecido com o TO. Sim, ele é compatível. Ele tinha dois basics. Ele tinha um basic do MO e tinha um basic do TO. Mas tem um detalhe, ele foi rapidamente descontinuado por causa que logo depois saiu, a própria Thomson lançou o TO8. Sim. Que canibalizou o mercado. Apesar disso, ele era bem interessante, porque além da cara dele parecer com o Amstrad 464 Plus, ele tinha 128 de RAM, 16 cores de 4096, resolução de até 240x200, e o PSG já vinha embutido, além de saída de joystick. Uma coisa que eu tava vendo, o MO5 foi vendido na Itália pela Olivetti com o nome de Prodeste PC 128. Por que a Olivetti fazia isso? Era um micrinho legal. Não é isso não. A Olivetti, ela lançou uma miríade completamente louca de modelos de computadores, todos com o nome de Prodeste. É verdade. Até PC. Cara, por aí a Samsung usa Galaxy. Ou seja, que assim, a curiosidade do troço é que assim, eles chamaram os vários computadores diferentes com o mesmo nome. Você imagina a confusão que gerava na cabeça das pessoas isso. É uma hora de comprar software. E o Pazopia da Toshiba, hoje, até há pouco tempo, a Toshiba usava a marca Pazopia no Japão para PC, para notebooks, e ela começou lá atrás, antes do MSX. Antes do MSX. Mas só que mas a Toshiba não... assim, foi sequencial. Eles não faziam Prodeste, uma máquina que era compatível com o Thomson MO5, e Prodeste uma máquina que era, sei lá, compatível com XT. Não, tinha o Prodeste que era Thomson, tinha um Prodeste que era uma versão do BBC Micro,
É por isso que eu tô falando. Uma coisa é um 65012, um 6809. Cara, é. Eu acho que teve um Prodeste Z80. Vocês temos raiva da vida. É Itália, vai. É Itália. Itália? Ah, sim. Não, Isso não tava isso na é do França? Olivetti. Sim, mas temos uma acompanhadinha à clonagem do MO5 lá na Itália. Ah, sim. Curiosidade. Agora voltamos. Curiosidade que eu descobri. O MO5 acredito que é de exportação, com uma Light Pen Kick Disk Drive, era vendido mais barato fora do que a versão com teclinha de borracha, com teclado de chiclete, sem caneta, nada, na França. Vai entender. Vai entender. Aliás, uma curiosidade é que todos esses micros tinham caneta ótica. Eu acho que o Thompson ML5 tinha pelo menos a porta para caneta ótica, né? Sim. Do lado direito, ao lado da porta de cassete, tem a porta de caneta ótica. Do lado do cassete, você ligar na porta errada. Oh, yeah. Gente, como temos dois usuários de Thompson aqui, que é o Juan e o Giovanni, diga para o pessoal as impressões de vocês, jogos, aplicativos, Basic. Só comentar uma coisinha, eu me atrevo a dizer que acho que o Thompson ML5 foi o micro de origem francesa mais bem sucedido no exterior. Foi vendido no exterior, né? Ele chegou a ser vendido no exterior. Teve modelos Itália, Alemanha. Eu acho que ele foi o micro mais bem sucedido, o que não quer dizer muita coisa, né? Não, mas é um micro bom, dentro desse universo de micros de 8 bits, micros domésticos, eu acho ele um micro excelente. Até o tecladinho de chiclete dele que eu tenho. O teclado de silicone é ruim, assim, ele parece ruim, mas é um teclado muito bom para digitar. Sim. Ele tem uma resolução boa, por exemplo, João, ele é um 320 por 200, mas com uma resolução de vídeo que parece muito do MSX. Ele tem o mesmo acho que em dois. A mesmo efeito, mas só que endereçável pela CPU. Você tem um frame buffer, né, para os pixels, e tem um outro frame buffer ocupando o mesmo endereço para o mapa de cores. Você dá um poke, né? É uma coisa louca, assim, é como se fossem duas páginas de vídeo, você chaveia a página de atributos e a página de padrões separadamente, para poder mexer. O pouco que eu vi dele rodando na casa do Juan, eu vi um jogo de golfe, de tênis. É o único jogo que eu tenho em fita. Ai, caramba! Jogo até simpático, mas eu vi ele muito pouco rodando na casa do Juan. Até porque ele liga o TI 99 é inversamente proporcional ao do MO5. Eu falo, meu coração é muito grande, cara. Cabem muitas, mas aí não sobra muito tempo pra cada uma, né? Esse que é o problema. Jogos da Thompson, eles têm uma curiosidade, eles têm algumas versões de títulos, entre aspas, conhecidos. É aquela coisa do Collor, né? É o jogo, mas com Não, conhecidos mesmo. Versões de jogos de Spectrum. E pra matar agora o João, que vai dizer que não quer um MO5, nem um Thompson na frente dele. Por exemplo, esse aqui é um jogo que tem a maior cara de ter sido convertido de Spectrum. Mas até aí o Sharp MZ também sofre desse... Não, olha, até a tela. Esse é um jogo de TO8. Ficou igualzinho mesmo. A tela eu acho que é um pouquinho mais bonita, mas no jogo tá a mesma coisa. É porque é o seguinte, a tela é um pouco maior, a resolução é maior nos 320 por 200, né? Sim. Ele tem mais algumas linhas, mas proporcionalmente tem mais colunas. Olha, tem um joguinho bonitinhos aqui. Tem sim. Scalex? É o Pit Stop. O Scalex é o clone do Pit Stop. E claro, tem jogos que você vai olhar e vai querer bater na pessoa que fez isso. O Autódromo de Jacarepaguá aí. Nelson Piquet? O falecido autódromo. Eu peguei o link que o Giovanni mandou e fui pro índice de jogos. Arcanoide? É uma coisa que eu gostaria de ver, rodando. Pra ver como é que ficou. João, a Bucimbel, vários jogos espanhóis foram portados pro Thompson. É porque a navegação do Decimoto, ela é meio chata. A documentação, ele tem uma documentação, um repositório de documentação em manuais muito completa, mas são todos em formato déjà vu. Aquele formato que é meio que concorrente do PDF, né? Sim, mas foram os franceses que inventaram, é melhor. Já ia perguntar isso, vocês já responderam. Caraca, até nisso, até pra fazer a pesquisa aqui, a gente tá com barrismo francês. Na verdade, se você instalar corretamente o plugin do bicho aqui. Eu vi um Enduro Racer. Deixa eu ver se tem Grafos 3 aqui. Braço. Eu vi rodando e no YouTube o Green Beret dele, eles fizeram ele bonitinho, eles não fizeram de porte do Spectrum 1 para 1 não, eles fizeram usando as capacidades dele. Você tá falando do Thompson 7, que tem modo de baixa resolução. O Thompson, o MO6, ele tem só um modo de vídeo. Inclusive ele sequer tem modo texto. Você escreve direto no frame buffer. Mas o MO5 já era assim. Não, o 5 é assim. Já é assim. O TO não, o TO é um
pouco diferente. Ah, tá. Eu acho que a maioria dos jogos que eu tô vendo aqui são pro TO, não pro MO, né? É que ele era mais poderoso, né? Ó, gente, ele tem Lotus e Spirit Turbo Challenger. Ih, olha um déjà vu aí. Ao seu modo, né? É, como ficou, eu não sei. Só tô vendo a lista aqui sem nada escrito. No meio eu tô vendo um monte de coisa que sequer eu ouvi falar, né? É, esse é o problema. Muitos com o nome François. Ah, tinha que ter Smurfs. Smurfs são quase uma instituição da Bélgica, né? Foram os franceses que inventaram os Smurfs. Pois é. Na verdade, Página de jogos, tá aí, veja. na verdade, Feio, que é um quadrinista belga. Quadrinista belga chamado Prodron. Ah, melhorou bastante. Tem jogo do Blair aqui pro Thompson. Vamos sossegar o facho, porque esse site é cheio de coisa. E A gente pode ficar louco, tá? E é justamente dele que vamos falar agora, da cena atual. Vamos lá, cena atual agora somente desses computadores jabuticaba. Continua uma cena extremamente animada e razoavelmente ativa, que é o DC Moto, que vocês já devem ter ouvido aí por uns 10 minutos, o pessoal procurando o jogo. E seus vários irmãozinhos. Tem uma penca de emuladores, softwares, documentação, projeto de rádio, etc, organizado por um único cidadão de nome Fabrice... Não, Daniel Coulon. Ah, Daniel Coulon. O DC Moto é originalmente pros micros da Thomson, mas tem lá os irmãozinhos dele, né? E DC dentre... DC Excel, DC Ec, todas essas moscas brancas e vermelhas e azuis que a gente falou estão lá. E dentre os projetos de rádio está o adaptador SD pra família do TO. Ah, tem até de um outro micro que a gente não falou aqui, mas que não é exatamente francês, mas que fez sucesso na França, que é o VG5000 da Philips. Meu Deus. Tem emulador para ele também. DC VG5K. É capaz de ter feito mais sucesso na França do que na própria Holanda, né? Talvez. Ele era fabricado lá. Esse site é uma loja de doces, vão nele. Inclusive, assim, projeto de rádio, esquemário, circuito, manuais, prospecto, pra vocês verem como os micros eram vendidos lá. Claro, só tem que instalar o plugin do Déjà Vu, né? Mas é facinho. E fazendo parte dessa mesma rede de comunicação, temos um fórum de discussão baseado em PHPBB chamado System CFG. Então, se vocês têm a cara de pau de ler e escrever coisas usando o Google Translate ou sabem ler e escrever francês, vocês podem procurar soluções para suas dúvidas nesse fórum. Tem uma cara de Atari, é um Atari Age francês. Porque eles inventaram o Atari Age. E o Atari também, né? L'Atariage. Nossa, vocês agora gastaram todas as fichas de francês que vocês tinham. Não. Lembrar que tem o fórum específico já de MSX é muito ativo também. Tem bastante coisa, o pessoal comenta muito, que tem falado muito. Aliás, rapidamente citada a comunidade MSXeira francesa, tem gente fazendo uma cena pequena, mas bem ativo. E de Apple II também, tem o pessoal Apple II também. do Deluxe. Sim, sim. Gente, nós faltamos falar uma coisa muito importante. Qual? Diga. Os software houses francesas. Só precisamos falar de duas, né? Sim, Ubisoft Infogrames e Delfine. Delphine, Delfine, verdade. A Infogames hoje em dia, ela comprou os direitos da Atari e se chama Atari. Tá vendo? Mas eles inventaram a Atari. Oh, yeah. Vocês que são. Viu? Mas ela já tava mal das pernas, tava meio que quebrando também. Se a Atari tava em concordata, Atari SA, né, que é a antiga Infogrames. Não sei se emergiu. Não foi a Ubisoft que acabou comprando? Não, acho que não. Eu achava que a marca tava com a Ubisoft, gente. Deixa eu fazer uma pergunta idiota. Ubisoft é francesa, né? Sim, francesa. Tá, então só pra saber. Só que ela é então... bem mais nova do que a Infogrames. Com certeza, sim. Comecei a ouvir falar dela na década de 90, que os primeiros jogos que eu ouvi falar dela, alguém se souber mais, me corrija, mas um dos primeiros jogos que eu vi dela foi aquele Rayman, o primeiro Rayman, que saiu lá no final da época do Super Nintendo, Mega Drive. Sim, lembro do jogo. Se eu não me engano, ela antes fazia jogos para micro. Amiga, Atari ST, esses micros 16/32 bits da época, alguns jogos de PC antes de fazer consoles. Mas dessa época aí. Eu vou lembrar uma que eu acho que também não existe mais, uma empresa que vocês devem pelo menos ouvir falar, a tal de Loriciel. Sim. Lembra. Ela também é francesa. Ela fazia jogos pra Amiga, né? Amiga, PC, mas ela fez muita coisa que eu tô vendo aqui agora pro Thomson. E eu tô vendo aquele Space Racer que tinha no PC e no Amiga.
uma versão pro Thomson dele. Olha! Uma outra empresa que é francesa e que é famosa, para o bem e para o mal, é a Titus. O melhor é o para bem e para o mal. Não, por causa que a Titus ela cometeu algumas coisas ruins, como por exemplo o Superman 64 mais recentemente. Recentemente, vou falar 20 anos atrás, né? Estão falando de Titus Games? Titus Game também é francesa. Mas ela tem algumas coisas que merecem mérito, né? Sim, por isso que o João falou, para o bem e para o mal. A série Crazy Cars é dela. O Star Fox também não é dela? Da Fox Nintendo, que é dela, que tem a ver com Raposa, é o jogo Titus The Fox, que é um jogo de plataforma com o mascote dela. É verdade. The Fox. Tô lembrando do Titus The Fox. Que saiu também nessa época aí de anos 90, aí já pra plataforma tipo Amiga, Atari ST e consoles. Super Nintendo, Mega Drive, PC também, né? O Barbarian é dela, né? Não é da Titus, não. Sim, o remake dele pra PS2 é da Titus, sim. Tá. Porra, Mas Barbarian tem uns 50 jogos chamado Barbarian, pô. Não, mas ele tá referindo a aquele beat'em up antigaço que você controlava um bárbaro, óbvio. Que você enfrentava outros desafios lá, outros bárbaros, monstros. Eu sei que o jogo do Sandra tá que tinha pra Spectrum também. O remake do Top Gun. O remake do Top Gun também é dele, pelo que eu me lembro. Olha aí. É o Combat Zone, é o Top Gun Combat Zone do PS2. Nossa. E você sabe que eu nem joguei isso? Jogue, é bom, vale a pena. Tem aí, também que eu me lembro muito dele, que é o Worms World Park. Eu sempre fui muito fã de Worms, então eu lembro muito bem dele. Mas o Worms não é da Titus. O Worms é da Team 17. O Worms World Party pra PC e Dreamcast. Vocês estão fugindo do nosso ponto de corte. Mas vamos voltar pro mundo francês. E o mais divertido. Já estamos encerrando o episódio. Eu achei Crazy Cast também pro Thomson. Foi o link que eu passei aí, né? Exatamente. Então, só pra... Pois é. Crazy Cat, aquele do rato que joga um tijolo no gato? Isso aqui não é luta livre, não. Não, Crazy Cars. Crazy Cars. E pra terminar um jogo de uma empresa desconhecida chamada Informatique, mas o jogo era famoso na época, que também tá no Thomson, tal do Captain Blood. Eu nunca gostei desse jogo, mas o pessoal falava que a versão do Amiga e do Atari ST na época tinha as músicas do Jean-Michel Jarre. Conceito de Gert Buchon. Entendi, bulhufas. Que é um cara famoso lá na Europa. Eu nunca ouvi falar, mas... O cara é famosão, nunca ouvi falar, mas ele é famoso, né? As revistas europeias viviam elogiando esse jogo. Eu acho um jogo chato. Cara, mas é um jogo que são pra tudo que é plataforma. Olha só, jogo europeu são poucos que se salvam. Sim, mas o Captain Blood, ele, apesar do nome, ele é o Delarché do Captain, o nome original. Minha Nossa Senhora! Ele é um jogo totalmente francês. E eu percebi que além de Amiga, PC, Commodore 64, ele saiu também no Thomson, TOA8. E era um jogo da época famoso. Não que ele seja bom, mas ele era famoso. Tapete. E lembrar dois jogos que os MSX0 vão lembrar. Rapidinho, João. Captain Blood é um jogo muito estranho. Pronto. Falei que o jogo não era. Tinha pra MSX, eu lembro desse nome. Eu lembro do El Capitão Trueno, esse eu lembro. Não, tinha. Capitão Blood não me é estranho. Acho que tinha, acho que eu vi. Não, mas tem pra Amigas, pra MSX não. Ele é posterior, ele é de 88. Não, ele saiu pra 8 bits também, ele saiu pra Commodore 64, saiu pra Spectrum. O do MSX era porte do Spectrum. Bizarro do mesmo jeito. Pra variar, né? Pra variar. Do Spectrum pra variar, né? Pera aí, como os espanhóis falam, era uma conversão à espanhola. Oh my God. E como o jogo só tinha um mínimo de graça por causa do gráfico e do som, passe longe das versões 8 bits. Voltando, você tá pra terminar dois jogos da Infogrames que os MSXeros conhecem e adoram, e que são franceses. O La Herância. La Herância. E em francês, qual é o nome dele mesmo? La Herância. Ai, caramba! Não, La Herância é espanhol. É L'Herância, né? Como é que é? Eu não pô, tu vai perguntar isso pra mim? Sei lá. Enfim, fico devendo o nome francês aí, mas todo mundo conhece como La Herância. Eu tinha uma versão espanhola. E o segundo jogo é o TNT, que também saiu uma versão pro Thomson. Eu não sabia, eu tô vendo agora aqui. Pra quem não lembra do TNT, é aquela imagem que tinha na propaganda da CVS, CPUs e MSX. Os caras, um soldado num pântano com água nos joelhos, uma explosão atrás e subindo na rede de TNT. Esse aí. É um
clone do comando da Capcom de arcade pro MSX. Ele saiu pro Atari ST, o jogo é igualzinho, só é mais rápido. E agora eu tô vendo uma versão pro Thomson, que não é melhor que a do MSX. Desculpa. Posso citar um jogo que eu me lembrei agora? Eu quase comprei num leilão há pouco tempo. É um jogo Por favor, que francês? francesa, é da Infogrames, Passageiros do Vento. Nem passageiro deve ter, né? Kill it! Kill it! Nossa, o francês não tá bom hoje, hein? Eu vi ele pra MSX, ele acho que é uma Adventure, e eu quase comprei a caixa da versão holandesa dele, porque a versão francesa é muito cara, porque, entre outras coisas, eles mandam, vinha o jogo com um manual, vinha com um quadrinho, banda desenhê, né, como os franceses se referem à história em quadrinhos, a banda desenhada, veio com uma história junto, em anexo, bem bacana, fechou no eBay há pouco tempo, barato. Eu acabei não comprando por preguiça de pegar, pô, vou gastar uma grana, mandar da Europa pra cá, não me empolguei, mas... Tá aí, ó, lê Passageiro do Van. Do Van, obrigado. E o La Herança? Ah, esse eu não achei aqui. Ah, um jogo que foi sensação dos nossos jogos ruins. O jogo é francês. Demônia? Exatamente, o porte deles pro Thomson. Onde? Tá naquela página do... Fala o nome. Demônia, tá com o nome Demônia mesmo. Um abraço aos franceses que sofreram junto com os MSXeiros lá do Thomson jogando essa porcaria. Então, então é CD com 2 M's, né? Oi? Eu não entendi. Demônia? Com Demônia. E o jogo consegue ficar pior que o MSX. Peraí. Graficamente falando. Achei Tá lá aqui. no nosso... Já achei aqui. Então, 7 par Claude Sablatu. Aí o nome do cara aí, ó. Xingamentos pra esse francês aí, esse cabra safado aí. Eu tô olhando as imagens aqui do Passageiro do Vento. É bonito, hein? O jogo? A versão do Thomson, hein? A versão do Thomson é bonita, hein? Sim, não posso dizer o mesmo do coisa. Ah, eu vou citar mais um jogo. O jogo é um personagem de anime feito pro Thomson, entre outras plataformas também. Ele teve pra Atari ST, pra Amiga, mas é um personagem de anime feito pela Saloricial, essa empresa, porque o mangá fez muito sucesso na França. O Cobra. Ah, eu vi aqui, Cobra, o cara é azul. Não, mas é o que... Azul no Thomson, tá? Ele é de Gamilon. Se você ver a capa, ele não é Eu vi. o Gabilon. E nem é o Stallone, né? E nem a Stallone. Recomendo aí pra quem gosta de anime assistir o Cobra. Saiu alguns anos atrás, em 2008, 2009. A série, 3 episódios. É muito boa. É Space Adventure Cobra? Space Adventure Cobra. E ele é um remake, né? Fez um sucesso arrasador na França, o que fez essa empresa Loriciel francesa a fazer esse jogo aqui pra tudo que é plataforma. Saiu pro Amiga, saiu pro Atari ST, saiu pro Thomson. A gente descobriu agora. O mangá fez um sucesso arrasador. Que eu tinha falado também é um jogo Made in France com um personagem que não é francês. Ou seja, francês é um bicho estranho. Oh, yeah. Eu só tô falando que eu tava falando do Passageiro do Vento é baseado num quadrinho. O jogo é baseado na história em quadrinhos, assim como o jogo do Blueberry também, baseado por acaso na saga Mina do Alemão Perdido e o Espectro das Balas de Ouro. Oh, legal. Que é onde o filme do Blueberry foi baseado. Ah, sim. Ah, e tem um joguinho aqui do Blueberry. Sim, eu tô vendo justamente essa. Ele é uma história em 2 partes, que é a Mina do Alemão Perdido e as Espectros das Balas de Ouro. Saiu no Brasil essa história em português, inclusive. Português do... Não, minto. Falei besteira. Saiu pela Meribérica, saiu em português de Portugal. Acho que não chegou a sair no Brasil. No Brasil só foi até o Cavalo de Ferro. Depois jogaram lá pra frente. Poderia ter sido pior, saiu até o Cavalo de Fogo. Meu Deus, morra, João, morra 1000 vezes. Detalhe, o Thomson tem suporte de Lemingues. O Thomson não, os Thomsons. Tem que verificar qual é o modelo do Thomson, porque eles não são tão compatíveis entre si assim. É, eu sei. Você entra na página do jogo e ele tem os downloads em cima. Uns tem de MO5 e MO6, outros tem de MO6 e TO7. Tá aqui, TO8. E agora, vendo os Passageiros do Vento, teve o 1 e o 2, hein? Teve o 2. E tá tá pro bonito, TO. Essa versão aqui deve ser do TO8. Pô, tá bonito pra caramba. Sim, muito bonito. Os caras souberam lidar com as cores da máquina de orientação e fizeram um cenário lindo. O 2 é só pro TO8 e opa, tem mulher pelada. Vocês estão de brincadeira, né? Olha aí, beleza. Esses modelos de TO8 e companhia, eles têm muito mais cores. Eu lembro que o 9, ele chega a ter 4.096 cores. Esses Thomson, eles fazem lembrar muito os micros da NEC. Não só os da NEC. PC o Sharp X1. Não, a paleta dele é igualzinha do PC 9801. 16 cores, 4.096. Pô, a capa é muito bonita, hein? E eu tô vendo aqui o jogo do Lucky Luke pro Thomson. Tem Lucky Luke, tem Snow Gold, tem Asterix que ninguém citou ainda. Chama a polícia!
Pois é, falha de caráter nosso, Asterix. 2 do Asterix. 2 jogos do Cara, Asterix. tem Pirou e Fantasia, então. Não, esse Pirou e Fantasia não tem. É um quadrinho fortemente empregado lá. E o MSX2/Turbo R da linha é o TO8. Aliás, Asterix tem 2 jogos. Sim. Ambos Adventures. Tem um Pac-Man bootleg aqui, tá? Não, totalmente bootleg, nem olhem. Até que a cena francesa aqui no meio botou algumas pérolas de jogos aqui interessantes. Tinha umas soft houses pesadas, né? Então. Cara, Luke, eu joguei isso. Então é um personagem do Oeste. É ele mesmo aí. Claro, Luke. O homem que atira mais rápido que a própria sombra. Eu sempre achei que o Luke fosse um gladiador. Ah, o Luke ele é um... Eu sei, eu tô zoando. Ele é do Boris e do Centro Belga de Histórias em Quadrinhos, além da estátua do Luke na entrada, tem um momento pra você fazer exatamente a foto, você na perspectiva do Luke entrando no salão e atirando na própria sombra. Maneiro. Que é a contracapa dos quadrinhos todos, né? Ele atira pegando a sombra de surpresa. Agora, o personagem Luke, ele é francês? Não, né? Belga. Belga. Morris, no caso, é belga. Ah, gente, mais um jogo que a gente jogou no MSX, da Infogames, que tem porte pro TO8. O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo. Ah, vocês estão falando em quadrinhos aqui, ó. Encontrei um outro aqui, não sei se vocês conhecem. As Aventuras de Blake Mortimer. Claro, Blake Com certeza. Isso aqui eu vi em desenho animado. Tem como aventura também, né? Lamarck Jaune. Você vai perder o Gente, vamos enlouquecer daqui a pouco e vamos enlouquecer nosso ouvinte. Então, vamos encerrar a vida aí. Renegade, cara. Não, Renegade não. Com Renegade a gente mata o Sander. Renegade não. Com Renegade a gente mata o Sander. Não, Renegade não. Gente, vamos terminar o episódio. Ó, gente, já que o Sander quis voltar para o episódio dos jogos ruins, vamos encerrar o episódio. Até porque é da Ocean. Mas falando de jogo ruim... Não. Chega. Eu tô pensando em ligar meu amigo aqui pra testar alguns. Chega. O episódio é sobre micros franceses. É, Sandra, episódio errado. Então, micros franceses tem tudo a ver com software europeu. Gente, alguém corta o áudio do Sander, por favor. Pô, vou falar só bem dos franceses hoje, não é pra falar mal dos franceses. Depois a gente faz um... Enquanto o Sander se enlouquece, gente, obrigado pela audição. Espero que vocês tenham gostado da aventura no universo da computação francesa jabuticaba. Muito rica cá entre nós. A gente se vê dentro em breve. Muito rica tanto no hardware quanto no software. Não, pois é. Tem uma grande riqueza de jogos e de software. Como foram inovadores, fizeram vários produtos, várias máquinas boas, micros bons de se usar, e foram muito inovadores, fizeram décadas à frente do seu tempo em alguns aspectos, principalmente na história do Minitel. Vem cá, você virou francês agora? Oui, porque nós inventamos tudo. Você tá falando, tô começando a achar que você vai se candidatar a guia turístico dentro do Museu de Artes e Ofícios de Paris. Eu não acho que os franceses inventaram a Atari, mas tem muitos méritos dentro da indústria de tecnologia. Vocês repararam quantas vezes o Juan fala a palavra nós, se referindo aos franceses? Que nós? Ele é o Jean Castre agora. Jean Castro. Jean Castre. Não sei o mesmo, vocês... Jean Castro não, ele é o Jean Cornot. Não. Opa! Se liga, meu filho. Depois já... Jean Renault e Jean Castre. Jean Cornot. Jean Castro. Que existe a rua que ele mora. Que trabalha, ele A trabalha. rua onde trabalha. Jean Cornot. Cornot de Castro. Enfim, gente, o papo tá bom, mas temos que encerrar. É bom brincar com vocês, ficar com vocês. O ano inteiro, ou quase, menos o intervalo das férias. Correto. Férias é pros fracos. Não, é pra quem edita o podcast também. Soltou o tamanco em cima dele com violência. Pros fracos, então. Eu vou botar você pra editar, tá, seu cretino? Põe isso daí. Então, galera, foi um prazer inenarrável falar sobre esse assunto magnífico que é a biodiversidade francesa. Quem diria falar esse termo? Assim? Muito interessante, tanto em hardware quanto em software. Nós temos tido contato com essas máquinas francesas aí. Gente, foi um prazer e até a próxima aí. Fui! Gente, mais uma vez, obviamente, como vocês puderam ouvir aí no final, a gente nem passou perto de esgotar o assunto, particularmente na cena atual, que ainda continua extremamente ativa na França. O pessoal ainda está desenvolvendo coisa, cartucho, para MSI, software, hardware novo para os micros locais, etc e tal. Mas espera que vocês tenham
tinham tido uma boa ideia aí de uma cena de micros muito particular, né? Com seus próprios computadores, usando suas próprias arquiteturas e, enfim, espero que vocês tenham gostado e bom dia, boa tarde, boa noite, até o próximo, que sei lá. Giovanni, Opa! só uma pergunta, você conseguiu arrumar aquele Thomson pra gente portar o gerador de episódio? Assim que eu conseguir digitar direito no teclado Azert. Cara, eu falei pra você pra arrumar o MO5E. Tem que tentar comprar agora no eBay alemão. É, né? Enfim, até o próximo episódio dá tempo da gente resolver. Ih, dá sim. Fui. Pessoal, cena francesa, muito interessante, gostei. Descobri até um monte de coisa que eu não tinha ideia. Muito menos que a cena francesa ainda estava bem... Francesa. Francesa, sim, o que eu disse? A cena francesa estava bem francesa. É, bem francesa. A cena francesa estava bem francesa, né? Não, mas aí a gente tá falando de frescura e tecnologia são coisas diferentes, entendeu? Mas eu mesmo não tinha ideia que a cena francesa ela foi tão ativa assim como ela ainda é hoje. Empresas que ainda existem, empresas que ainda desenvolvem, isso pra mim foi até um aprendizado bacana. Apesar de eu não gostar muito dos softwares europeus, mas temos que dar o braço a torcer que eles eram criativos com o que tinham. E até as máquinas mesmo eram muito legais, tinham ideias bem legais, inovadoras para a época. Eu fiquei surpreso até mesmo com o que foi editado aqui. Mais uma vez agradeço a vocês por dar ouvido a esses fudebas aqui que vos falam e nos vemos no próximo episódio, se Deus quiser. Um grande abraço a todos. Pessoal, um prazer desgraçado, uma satisfação maldita de volta falando sobre alguma cena de computação que a gente não tinha muito conhecimento. Foi muito interessante. Descobrimos um monte de coisas interessantes, como todos já falaram. E nós estamos de volta no episódio 52. Até lá, um abraço. Continue nos ouvindo. Não se esqueçam de comentar. E um parênteses, Thiago Pac-Man, você sugeriu, a gente atendeu, tá vendo? Abraço, tchau. Retrocomputaria. Baixos teores de alcatrão e nicotina. Se você quer enviar um comentário, crítica construtiva, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.